A paz do Senhor a todos. Eu quero dar um início à palavra de hoje, de domingo. Nosso primeiro culto online, muito diferente para mim. Confesso assim que está sendo um grande desafio, mas no nome do Senhor que tudo dê certo, né? Eu gostaria de iniciar fazendo uma oração. Gostaria que você fechasse seus olhos, por favor, e que você pudesse se conectar com o Senhor agora. Amém? Então feche os seus olhos. Eu sei que tem algumas pessoas que não me conhecem, que vão estar ouvindo a palavra de Deus hoje através de mim. Meu nome é pastora Ana Joseli, sou pastora na Sara, nossa terra de Ouro Fino, Minas Gerais, e eu vim trazer uma palavra de Deus esta tarde. Agora, na verdade, ainda é uma tarde, mas eu sei que vai estar sendo passado para vocês às 19h30. Achei melhor gravar um pouco antes para que não travasse a internet e nós não tivéssemos atropelos, né? Então, por favor, feche os seus olhos agora e vamos orar, vamos consagrar esse momento a Deus, porque este momento é um momento de muito desafio para todos nós. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós queremos consagrar esse culto ao Senhor, essa palavra ao Senhor, e declarar em nome de Jesus que o Senhor tenha a soberania, a primazia na minha vida, que o Senhor possa usar a minha boca para falar com os meus irmãos que estão me ouvindo. Pai, que o Senhor possa alcançar o coração dessas pessoas através da minha vida, Pai. Por isso, em nome de Jesus, que eu possa me diminuir, que eu possa literalmente cancelar os meus desejos, as minhas vontades, aquilo que eu penso, que agora, Pai, desapareça e que seja literalmente aquilo que o Senhor quer falar para o seu povo. Eis-me aqui, Senhor, e eu te agradeço por tão grande oportunidade, em nome de Jesus. Bom, o que eu quero passar para vocês hoje, aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração e falou seriamente comigo na sexta-feira. Sexta-feira nós estávamos indo a caminho de Poços de Caldas e lá, nesse caminho, conversando com a minha família, eu tive um insight. O Senhor falou fortemente ali comigo por que tudo isso está acontecendo agora. E eu tenho visto muitas pessoas culparem o diabo, tenho visto muitas pessoas orarem de uma maneira que não é o certo agora. Então eu vou trazer uma palavra que direcione, que mostre para vocês algo muito maior que está acontecendo nesses tempos agora. Amém? Essa palavra está em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao 3. Então eu vou esperar você pegar a sua Bíblia, abrir, e enquanto isso eu vou dando uma introdução, até que você abra a sua palavra de Deus, no livro de 1 Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao 3. Eu quero falar para vocês sobre dois homens de Deus, israelitas, de Israel, mas que eles eram completamente diferentes um do outro. Os dois tinham muita autoridade naquilo que foi propósito de Deus para a vida deles. Dois homens totalmente diferentes um do outro, em caráter e em posição diante de Deus. Mas eram homens, povo de Deus. Um se chama Acabe, que era rei em Israel. E o outro, Elias, profeta Elias. A diferença entre que eu vejo entre os dois é que Acabe era rei. Ele se vestia como rei, se comportava como rei, andava com vestes reais. E Elias não. Elias se vestia como um profeta, Elias era um profeta de Deus, só que Acabe, ele era um homem totalmente imoral. Um homem sem escrúpulos, um homem que não tinha até identidade própria. Elias não, um homem íntegro, um homem de Deus, um homem que tinha compromisso com a verdade, enquanto Acabe, ele era ganancioso e apóstata. Vocês sabem o que é apóstata? O que é ser um apóstata? Apóstata vem da palavra apostasia. Ser um apóstata quer dizer que
a pessoa, ela abandona a sã doutrina. Ela sabe o que é certo, ela sabe o que vem de Deus, mas ela prefere não ter. Ela prefere andar segundo os caminhos que ela decidiu andar. Caminhos que não têm o Senhor. Um apóstata também pode-se dizer que é um homem ou uma mulher que deixou a sua fé. Ele tinha uma fé, mas ele deixou a fé que ele seguia. Já Elias não. Elias era um homem compromissado com a palavra de Deus. Elias era um homem íntimo de Deus. Amém? Então vamos ler. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz no capítulo 17, versículo 1. Então, Elias, o tesbita, morador de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, não vai ter orvalho e não vai ter chuva durante muitos anos, segundo a minha palavra. Olhem só. Versículo 2. Então veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o lado oriental e se esconde de junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Vamos ao versículo 4, mais um só. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Amém? Elias era um homem tão apaixonado pelas coisas de Deus. Elias era um homem tão íntimo, tão envolvido com as coisas de Deus, que uma das peças da roupa dele era uma capa. Inclusive, até Eliseu desejou demais a capa de Elias e a obteve, né? Só que a capa de Elias, segundo os rabinos, era uma capa feita de pele de cabra. E ele mandou escrever os 10 mandamentos dentro da capa. 5 aqui e 5 aqui. 5 de cada lado. De tamanha era o temor que ele tinha por Deus. Então, aquele dia veio a palavra, ele foi procurar Acabe e falou: Acabe, durante alguns anos não vai ter orvalho e não vai ter chuva em Israel, segundo a minha palavra. Uai, segundo a palavra dele? Mas não é a palavra de Deus que é soberana? Aí vem no versículo 2, aí sim vem a palavra de Deus. E o interessante é que quando veio a palavra de Deus, não veio para confrontar Elias. Não veio para dizer para Elias: Elias, o que você está fazendo, eu não vou te sustentar. Elias, eu não vou honrar o que você está falando. Vai chover. Não, pelo contrário. Deus fala para ele: foge daqui. Aqui na Bíblia Shed diz: retira-te daqui. Mas em outras traduções diz assim: Elias, foge. Foge, vai lá para aquele riacho. Ou seja, a torrente de Querite. Lá na fronteira com o Rio Jordão. Fica lá. Lá eu vou te sustentar. Você não vai passar fome e nem sede. Fique lá. Mas aí vem o que eu quero trazer para vocês aqui hoje. Por que é que Deus abençoou que a palavra de Elias tivesse sucesso? Elias precisou fugir dali. Mas até então ele nunca tinha fugido de Acabe. Acabe e ele viviam se enroscando. Acabe e ele não tinha bom relacionamento. Acabe sempre chamava Elias de arruaceiro, de perturbador da ordem. Por que é justo neste momento Deus fala para Elias: some daqui, foge. Elias não estava mexendo só com Acabe. Elias estava mexendo com o povo de Israel. Porque se parasse de chover, não seria só na casa, no palácio de Acabe com Jezabel. Seria todo Israel que iria sofrer. Então guarda bem isso no seu coração. Coisas ruins também acontecem para o povo de Deus. Quando Elias profetizou que acabaria a chuva, ele estaria mexendo com a parte da economia da cidade de Israel. Então ele afetou a parte econômica, ele afetou o ritual os rituais que eles faziam de sacrifício. Ele fez com que a palavra de Deus fosse menosprezada. Sim, porque o povo ficou com raiva do profeta de Deus.
porque o povo de Deus passou a ter problemas, principalmente financeiros, por causa de uma coisa que eles achavam que era entre Elias e Acabe, mas não era. Deus pediu para Elias sair dali para protegê-lo contra seus próprios irmãos na fé, para protegê-lo contra o rei Acabe. Só que Elias vai, fica esse tempo longe, até que o Senhor o mande voltar. E foram se passando o tempo, e nós sabemos que 3 anos parou de chover na terra de Israel. O que Acabe fez? Acabe era um apóstata, era um idólatra. Então ele já tinha feito no Monte Carmelo, um monte que pertencia a Deus, ele já tinha mandado construir um altar. Vocês lembram disso? O altar foi construído para quem? Vocês lembram? Para o Deus Baal. O Deus Baal, ele era uma estátua muito grande com as suas mãos estendidas no Monte Carmelo. Só que o pior é que Acabe mandou construir um alto trono. Baal não estava de pé. Baal estava sentado no alto trono, com as suas mãos estendidas para o povo de Israel. Misericórdia. Acabe tinha uma mulher que Deus falou que não era para ele casar. Jezabel não era do povo de Israel. Jezabel era uma feiticeira. Só que Acabe ouvia Jezabel. E o povo ouvia quem? Ouvia Acabe. Jezabel influenciou um homem que não tinha identidade a se voltar contra o seu próprio Deus. Quando Acabe praticou apostasia, quando Acabe se tornou também um feiticeiro, um idólatra, ele levou o povo de Israel a trair a Deus, se prostituindo com outros deuses. Por quê? Porque Acabe gostava de Baal, mas a mulher dele, ela dedicava-se a Azera. Vocês lembram quem era ela? Uma deusa da fertilidade, a deusa do amor, a deusa da guerra. Ou seja, Elias vai profetizar que não vai ter chuva durante 3 anos? Que não importa, Acabe. Eu sirvo a Deus da fertilidade. Com ela, nós, com chuva ou sem chuva, porque aliás eu duvido que não chova, porque nós não sabemos se Deus vai aprovar isso. Então, chovendo ou não chovendo, nós vamos ter colheita, nós vamos ter prosperidade como a gente sempre teve. Então ela tinha 400 profetas de Azera. Já o Acabe, ele tinha 450 profetas de Baal. E foi indo, foi passando os tempos, não caía mais chuva, não tinha chuva. Aí, quando se passou o final dos tempos, ele começou a fazer os sacrifícios para Baal. Crianças eram oferecidas a Baal. Crianças eram assassinadas a Baal. Todo tipo de aberração e de orgia sexual eram feitas na frente de Baal. Por quê? Você sabe o que significa Baal? Baal significa Senhor. Baal significa marido. Baal significa pai. Então, Baal era para Acabe e para os seus súditos, a quem ele conseguiu arregimentar contra o Senhor, Baal era Senhor, ou seja, ele era Senhor de todos os deuses. E Jeová é um Deus, porém com letra maiúscula. Então, Acabe sabia no coração dele que Baal seria muito mais forte do que Deus. E Baal lhe daria chuva. Baal lhe traria, sim, colheitas. Mas o Senhor fechou os céus durante 3 anos por causa da palavra de um homem. E essa palavra nem saiu da boca de Deus. Por isso, quando você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, tudo que você profetiza dentro da sua casa, tudo que você fala, tendo compromisso com Deus, Deus vai te honrar. Então, nesses dias, o que você precisa? Profetiza, ora, declara, porque Deus vai ser com você. E Acabe, então, começou a fazer todo tipo
toda sorte de sacrifícios, mas não chovia. E ele começou a ser envergonhado perante o povo de Israel. O Deus Baal foi exposto. Então um dia Deus fala para Elias, vai lá, conversa com Acabe. Então um dia ele chegou até Acabe, pediu para que um funcionário de Acabe, homem de Deus, homem que mantinha a obra de Deus, homem que sustentava os profetas, porque os outros estavam sendo mortos. Elias então pede uma audiência com Acabe, sem medo nenhum de Acabe matá-lo, e Acabe o recebe. Quando Acabe o recebe, Elias falou para ele, você tem oferecido sacrifícios a Baal no monte que é nosso, no Monte Carmelo, no monte que é de Deus, tá? Convoca o teu povo e sobe hoje. E lá hoje nós vamos decidir quem é o verdadeiro Deus. E Acabe topou o desafio. Acabe chamou seus 450 profetas, Jezabel mandou os 400 dela, fora o povo de Israel que subiu tudo para observar quem é que é o Deus de Israel, o verdadeiro Deus. Isso me choca, isso me traz temor, porque uma coisa que não precisava provar para ninguém, uma coisa que era óbvio para o povo de Israel passou a ser dúvida. Será que Deus vai nos livrar? Será que essa situação que nós estamos vivendo agora, meu Deus, será que Deus vai me livrar? Será que os meus filhos não vão morrer? Será que eu vou perder todos os meus bens? Será que eu não vou ter salário? Será que eu não vou ter dinheiro para pagar as minhas contas? Eles foram todos, porque eles estavam em dúvida se Deus era Deus mesmo. Aí, de repente, chega lá o altar que seria do Senhor nas mãos de outra idolatria, nas mãos de uma estátua, porque Baal era uma estátua. Então Baal, sentado lá com as suas mãos estendidas, Acabe pede para que os seus profetas comecem o sacrifício. E Elias diz para ele, aquele que lamber com fogo do céu o sacrifício, esse será o Deus verdadeiro. E lá eles fizeram todo tipo de ritual, se cortavam, tiravam sangue de si mesmo. Por quê? Porque naquele dia Baal estava quieto. Aliás, Baal já não estava respondendo há 3 anos e eles ainda precisavam de mais testificações. 3 anos não choveu e não teve nenhum ídolo ou Deus com letra minúscula ou idolatria. O demônio que fizesse chover na terra. Por quê? Porque isso não é obra de demônio, é obra de Deus. Deus falou não vai chover e não choveu. Aí eles ainda precisando de mais coisas, preferindo agradar a homens, preferindo agradar o rei Acabe, acreditando que Baal daria a solução. Pois bem, não deu. Mas Elias falava para eles, gente, o Deus de vocês está surdo, quem sabe se vocês gritarem, falarem mais alto, ele vai escutar. Leiam lá, está tudo aqui ó, em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19, leiam depois. E nada de Baal responder. Não vinha fogo do céu para lamber o sacrifício. Não é que Baal não tinha força não, igreja. Meus irmãos, Baal também tinha muito poder. Mas ninguém pode fazer nada quando Deus está fazendo. Ninguém pode deixar de falar ou fazer enquanto Deus está fazendo. Ninguém consegue substituir o que Deus faz. E quando Deus põe um ponto final, acabou, é um ponto final. Aquele dia, Deus estaria dando para Israel o que Ele está nos dando hoje. E já que eu chego lá. Então, chegou o momento de Elias fazer o seu sacrifício. E todos nós sabemos o que aconteceu. Elias, enquanto Acabe estava recorrendo ao seu Deus, ele entrou diante daquele demônio e ele começou a reconstruir o altar de Deus, porque lá no Monte Horebe é o altar de Deus, mas ele fez ali com 12 pedras,
Ele fez um altar bem humilde, bem simples, de frente para o altar de Baal. E quando eles terminaram de invocar o Deus deles, e o Deus deles não respondeu, então Elias invocou o Deus de Israel. Elias invocou Jeová. E ele não fez uma coisa como eles fizeram, coisa simples, não. Ele pediu para molhar o sacrifício várias vezes, molhar a lenha, molhar o touro que ele já tinha matado. Ele pediu para que molhasse, porque o fogo do céu desceria. Era tanta água que a vala que ele fez em volta do sacrifício e do altar encheu de água. Que Deus poderoso é esse que poderia descer fogo do céu e lamber e queimar umas coisas que estavam molhadas? Você já tentou colocar fogo e madeira molhada? Você já tentou? Mas a ciência explica. Aquela fumaça que saiu ali naquele momento quando Deus, porque Deus mandou uma língua do céu com fogo e ele consumiu o altar, mas aquilo estava molhado. E por estar molhado gerou o quê? Fumaça. E aquela fumaça foi para onde? Não era falta de chuva que eles tinham? O que aconteceu com a água que virou fumaça e foi para o céu? Pois bem, Deus respondeu a oração. Deus respondeu a oração de um homem comum. Um homem que só dedicou a vida dele ao Senhor, como eu e você temos feito. Só que tem muita gente aí fazendo os crentes se rebeliarem ou terem medo de Deus. Nós estamos vivendo numa época de muito medo, mas o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas Acabe, ele tinha prazer. Acabe, homem de Israel. Acabe tinha o prazer de gerar a dúvida no meio do povo de Deus. Elias falou para o povo: o que vocês vão ver aqui agora? Vocês vão poder decidir se vocês querem servir a Baal ou servir a Deus. Porque se vocês querem servir a Baal, sirvam. Mas se vocês querem servir a Deus, sirvam de todo o coração. Então hoje vai cair por terra toda a dúvida que você tem em servir a Deus ou não. E acabou. Porque o Deus que respondeu o desafio foi Jeová. Foi o Deus de Israel. O Deus que aquele povo tinha esquecido e que pode ser que hoje você tenha esquecido também. Ah, mas hoje eu não preciso mais da igreja, tá vendo? Eu estava certo. Nós podemos nos reunir em casa. Mentira sua. Isso não é perseguição. Se fosse uma perseguição religiosa, algumas igrejas teriam fechado. Você não percebeu que o que você está passando hoje é mundial? São todas as nações? Você está confundindo o seu templo, você com Deus, com aquilo que o Senhor pediu que nós fizéssemos, para que nós nos ajuntássemos e congregássemos. Mas isso está por pouco, logo, logo volta. Mas isso é um despertar para você hoje que está fora dos caminhos do Senhor, está fora da igreja, para que você volte, porque o desafio já foi lançado lá atrás, o Senhor já provou que Ele é Senhor, Ele é Deus. Mas tudo bem. Acabe ficou lá, olhou tudo aquilo, mas aquilo não mexeu com o coração dele. Elias falou para Acabe assim: acho melhor você subir lá para sua casa. Sobe lá e vai comer, porque vai começar a chover. O motivo do ritual que Acabe estava fazendo não era por causa da chuva? O desafio de Elias não foi para que Deus pudesse lamber o sacrifício? Então Elias disse para Acabe no início: só vai voltar a chover e ter orvalho o dia que eu orar. É sobre a minha palavra que não vai ter chuva e nem orvalho. E Deus honrou. Enquanto Acabe subiu para comer, enquanto Acabe subiu para encher o seu estômago, sabe o que Elias fez? Elias dobrou o seu joelho e ele colocou a sua cabeça entre os seus joelhos e foi orar. Judeus não fazem isso. Judeus oram em direção ao templo. Elias ficou de frente para o altar que ele fez a Deus e Deus confirmou. E colocou a sua cabeça entre os seus joelhos virado para o templo.
E Elias orou e pediu que Deus desse chuva. Que Elias sabia que mesmo sendo homem de Deus, temente, Deus não iria fazer apenas a vontade dele, se não tivesse com o propósito do Senhor ali alinhado. Deus então ouviu a oração de Elias e fez com que chovesse lá. E isso é uma parte que eu deixo para outro dia, para vocês meditarem. Por que eu estou trazendo essa palavra para vocês? Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Deus, claro, que incentivou. Deus visitou Elias, sim, para dar uma palavra dessa. Para quê? Para dar uma oportunidade a Acabe, para dar uma oportunidade para o povo que era de Deus e passaram a ser idólatra, a se arrependerem. Deus deu através de 3 anos de seca. Deus permitiu que línguas de fogo viessem e comessem o sacrifício para que eles não tivessem dúvida que eles estavam diante do Deus certo. Deus permitiu todas essas coisas para deixar bem claro: eu vou ferir a terra com escassez, com a falta de chuva e a falta de orvalho, só para que você saiba que existe um Deus. Só para que você entenda que você precisa se arrepender dos seus pecados. Só que você entenda que você precisa se arrepender dos seus pecados, das suas transgressões e das suas iniquidades. De uns anos para cá, é só isso que eu tenho falado sobre iniquidade. É só isso que eu tenho ensinado sobre a iniquidade. Alguns rabinos falam que quando João foi arrebatado ao 3º céu, ele ouviu palavras inefáveis. Alguns rabinos dizem que essas palavras ele ouviu de Elias. Estou dizendo os rabinos, não está escrito. Porque Elias se transformou num grande professor, num grande mestre. Você sabe que Elias não morreu, né? Tem 4 lá no céu, com corpo, alma e espírito. Vocês lembram quem foi? Enoque, Elias, Moisés e quem foi o último? Jesus. Os 4 estão lá. As pessoas falam assim: pastora, quem que é o homem mais velho da Bíblia? Ah, morto, você fala, né? Matusalém. Mas e vivo? É Abel. Elias, Enoque, porque eles não morreram. Se eles não morreram, então eles estão contando a idade até hoje. Vocês estão entendendo? Agora, você olha para tudo que Elias fez e deixou registrado. Para que tudo isso? Para que você tivesse fé, estrutura emocional e espiritual para aguentar esses dias que nós estamos vivendo. Deus usou naquela época a chuva. Cerrou, não teve espírito que trouxesse chuva para essa terra, depois que Deus ordenou. E hoje? Por que o coronavírus? E hoje, por que isso tudo está acontecendo? Algumas pessoas têm dado ao diabo algo que é Deus que está fazendo. Não é o diabo, porque é mundial. É algo que é surreal, é fantástico o que está acontecendo. A estrutura econômica, política, diplomática, espiritual, tudo tem estrutura. Foi abalada. As pessoas hoje não estão tendo cultos. Tem igreja que hoje não está podendo ter culto, que nem Bíblia usa. Usa um folhetinho que é encontrado na porta da igreja como liturgia da palavra, dando valor ao homem. Tem igrejas que levam a Bíblia e usam um versículo e fecham a Bíblia. Por quê? Porque querem ouvir o homem falar. O homem explanar. E agora? E agora? Será que o Senhor não está chamando você para voltar para Ele e parar de valorizar o homem? Parar de valorizar o dinheiro? Você viu que se você ficar doente, não vai ter como você ser atendido, mesmo pelo plano médico ou fora dele? Ou você não entendeu a questão do coronavírus? O vírus é algo insignificante.
Mas o número de pessoas que ele vai infectar, porque ainda vai, nosso bispo Erasmo diz que as pessoas que trarão a maior contaminação vão ser infectadas de hoje para frente, até o final da semana agora que entra. Essas pessoas infectadas é que trarão a maior contaminação para o Brasil. Você não entendeu que a hora que Deus falou, chega, acabou? Não está tendo culto nem na católica. Em lugar nenhum é proibida a aglomeração. Então está caindo por terra até leis que você pensava que seriam vigentes. Não, ninguém pode. É vida ou morte. Ou eu obedeço, ou eu pago para ver. Ah, mas você é a favor que os cultos sejam paralisados? Não foi! Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. E na hora que o Senhor falar volta, nós voltamos. Nós voltaremos, ninguém cala o povo de Deus. Pois bem, você consegue entender que é a mão do Deus Altíssimo que está permitindo tudo isso acontecer? Só para que eu e você pudéssemos nos arrepender do mal que fazemos perante o Senhor? Acabe fez o que é mal perante o Senhor. Elias estava tentando falar isso para ele. Acabe, por causa da sua influência, uma nação está sendo contaminada. Hoje, por causa da influência de um pai que não vai para a igreja, os filhos estão sendo contaminados. Hoje, por causa da influência de uma esposa que não vai no culto, só o marido vai, seus filhos estão sendo contaminados, seus parentes estão sendo contaminados. Como é que faz? Então Deus está dando um chacoalhão no planeta Terra e em nós também. Agora eu te pergunto, quantas nações já foram infectadas? Você tem esse dado? Olha, até ontem eu tinha um dado, hoje pode ser que já não seja mais o mesmo. Então não importa, eu vou te dizer que são praticamente todas. Mas existe cinco nações, 5 países, que 95% da contaminação e das mortes estão sendo lá. Por quê? Você sabe quais são esses 5 países? Você deve saber. Primeiro é a China, porque a China é que trouxe a contaminação, pelo que a gente entende. Não estou trazendo juízo de valores aqui. Ah, eles são culpados ou não? Não. Isso é obra de Deus, tá bom? Isso é obra de Deus. China, Irã, Espanha, França e Itália. São os 5 países dentre o planeta que estão sendo mais, como que eu posso explicar? Atingidos, devastados com essa epidemia que até então virou uma pandemia, né? Porque alcançou números imagináveis. Pois é, então eu vou te explicar. Você sabe o que a China faz? Você sabe o que a China faz? A China financia o Irã. Quem que é mesmo o Irã? Aquele que quer destruir o povo de Israel. Não mexe com o povo de Israel. Deus preferiu dar uma chance para aquele povo que estava blasfemando. Aquele povo que não tinha mais fé. Deus ainda deu uma chance para eles. Você está achando que isso tudo que está acontecendo é a ira de Deus? Sim, mas ela está misturada com a misericórdia, por enquanto. Porque vai chegar dias em que a ira de Deus vai vir sem a misericórdia. Misericórdia, Pai. China, ela mantém, ela financia o Irã. O Irã quer matar, quer destruir o povo de Israel, quer destruir Israel. Depois vem a Espanha. O que a Espanha fez? Você não sabe? Procura lá depois no Google. A Espanha expulsou os judeus da Europa. Mas expulsou de que maneira? Oh, meus amores, a partir de hoje vocês vão ser deportados? Não. Você não sabe quantas pessoas morreram. Quantas pessoas foram humilhadas. Pessoas com intimidade com Deus. Pessoas de aliança, de compromisso com o Senhor. Depois vem a França. Você sabe o que a França anda fazendo? A França expulsou os judeus e tem dado guarita
para os islâmicos. Aqui nós não queremos nenhum de Israel. Aqui nós não queremos Deus. Aqui nós queremos Alá. Vocês não concordam com isso? Então deixa eu fechar com a Itália. Por que é que a Itália tem sido assolada? Deus falou comigo sexta-feira, a caminho de Poços de Caldas. Por que é que a Itália tem sido assolada? A Itália é responsável de fazer o mundo se prostituir com Deus. A Itália propagou a idolatria. A Bíblia diz que Deus julgaria a Grande Babilônia. Vocês sabem o que é a Grande Babilônia, né? A religião que trocou Deus por estátuas, por santinhos, por crucifixo, por terço. Eu não tenho vergonha nem medo de dizer isso. Itália está sofrendo mais porque chegou a hora de Deus julgar a Grande Babilônia. Não sei se vai parar, creio que não. Porém, Deus está permitindo que tudo isso aconteça, para que você possa parar e refletir e se arrepender da sua maldade, perversidade, da sua idolatria, para que você pondere e veja o quanto você tem sido rebelde, ou seja, que você se arrependa dos seus pecados e da sua iniquidade. Na Itália, só ontem, você não concorda ainda comigo, né? Tá bom. Só ontem você sabe quantas pessoas morreram? Esses dados que eu estou te dando agora, eu peguei os dados, deixa eu ver se eu anotei aqui. É da G1.com, g1.globo.com e do Correio Brasiliense. Sabe quantos mortos até ontem, num dia só? 793 pessoas morreram no dia 21 de março de 2020. Hoje nós estamos no dia 22. Hoje eu não sei quantos morreram, mas até ontem, num dia só. Totalizando mais ou menos 4.825 pessoas mortas até o dia 21 de março. Eu não sei os dados de hoje ainda. Deus começou ou não? Deus começou ou não a julgar a Grande Babilônia? Por que você fala isso, pastora? Gente, lá não é o foco? Lá não é o foco que se diz ser a rainha do céu? Que cuida de todas as nações? Lá naquele lugar, não é? Por que é que o Deus deles não estão ouvindo as orações deles? Pessoas perdendo filhos, pessoas perdendo entes queridos, amigos, perdendo tudo. E no foco, diante de um altar. Isso não te arremete lá atrás? Quando o próprio Elias confrontou Acabe? Se o seu Deus é mais forte que o meu, manda ele trazer chuva. Por que é que o Deus deles não acabou com a pandemia? Um vírus. Partículas. Coisas insignificantes que nem se pega pelo ar. Olha o poder de Deus. Nem se pega pelo ar. Por quê? Agora, o Deus de Israel não vai permitir que isso acabe, porque foi Ele que fez. Pastor, então como que nós vamos acabar com isso? O nosso tipo de oração tem que ser súplica. O que é uma súplica? Súplica é quando você pede uma coisa e não para, e você fica nos pés do Senhor, me perdoa. Senhor, o que é que eu fiz, Pai? Súplica é uma oração forte, uma oração onde você entra diante de Deus e diz para Ele, Pai, me perdoa. Você está entendendo? O que aconteceu na época de Elias? Não, né? Deus falou que nos últimos tempos, Ele visitaria a terra com o espírito de Elias. Ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O que é o espírito de Elias? Elias queria que Acabe. Elias queria que o povo se arrependesse. Elias
dedicou a vida dele para ensinar o povo. Peça perdão pelos seus pecados, volta para Deus. Esse é Baal. Nosso Deus não é Baal, não é Azerá. O nosso Deus é Jeová, é o Senhor que fez os céus e a terra. O que Deus está trazendo para os dias de hoje? São muitos que têm pregado em vários pontos da terra, se arrependam. Peça para Deus remover a sua iniquidade. Olha para dentro de si. O que você tem feito perante o Senhor? Elias trazia a Bíblia na capa dele. Você acha que os mandamentos é Velho Testamento, não são necessários mais? Você desonra o seu pai. Você desonra a sua mãe. Você peca contra Deus quando você cobiça as coisas. Você adora outros deuses sendo crente. Sabe, eu tenho até temor de ficar abrindo muito leque e falar para vocês as coisas que acontecem hoje, que aconteciam naquela época. Chegavam para Acabe e falavam: Acabe, eu estou passando por dificuldades financeiras. Acabe não mandava orar e não falava: ué, o que você tem feito na sua vida para ser assim? Não, eles exaltavam o homem. A quem é que você exalta hoje antes de Deus? Você coloca ele para solucionar os seus problemas, para te aconselhar ou para te receitar. Você não confia mais em Deus. E é por isso que o Senhor, Ele está mandando isso. Hoje nós estamos confinados dentro da nossa casa e felizes. Eu amo ficar dentro da minha casa. Estou curtindo meu marido. Não posso ficar perto dos meus netos, porque eles estão longe. Eu não sei se eu passo pela estrada e nem vou contra as regras. Não vou. Não é perseguição. Isso não é perseguição. Isso é mão de Deus. Vocês entenderam? Eu gostaria então, por favor, que se você estiver assistindo esse vídeo agora, que você pudesse se ajoelhar. Eu não vou me ajoelhar aqui para não sair do foco da câmera, mas eu gostaria que você pudesse se ajoelhar agora para que nós pudéssemos finalizar esse momento, esse culto a Deus, porque este é um culto ao Senhor. E se você não puder ajoelhar por algum motivo, que você possa fechar os seus olhos agora, para que nós pudéssemos orar a Deus, para que Deus possa ter misericórdia de nós. Foi Deus, igreja, foi Deus que deu ordem aos seus anjos para ferir a terra. Mas isso somente para te atrair de volta para Ele. A ira do Senhor veio misturada com a misericórdia, dizendo: ainda dá tempo. Você pode se alinhar com o Senhor novamente. A nossa posição hoje não é de guerrear, e sim de se arrepender dos nossos pecados, de se acertar com Deus Altíssimo. Ele começou a julgar. Ele começou. Então isso é um preview, apenas um preview das coisas que virão. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu e os meus irmãos todos conectados, irmãos que eu conheço, irmãos que eu não conheço, pessoas que nunca fizeram uma visita a uma igreja evangélica, pessoas que nunca declararam que Jesus Cristo é o único Filho de Deus e nunca declararam que Jesus é Senhor e Salvador. Pai, nós nos colocamos diante de Ti para assumir a nossa responsabilidade. Temos feito o que é mal perante o Senhor, temos transgredido as Suas leis, os Seus mandamentos, não temos amado o próximo como deveríamos, e hoje temos medo, sentimos inseguro diante de tantas coisas que está acontecendo. Mas nós estamos aqui no nome de Jesus para pedir perdão pelos nossos pecados, Pai, pelas coisas que nós fizemos. Estamos aqui para se arrepender daquilo que nós transgredimos contra o Senhor. Também reconhecendo que os nossos antepassados fizeram o que era mal perante o Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus Altíssimo,
Espírito Santo de Deus para sermos confrontados pela palavra, para ser agora, no nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, ser convencidos pelo Senhor do pecado, do juízo e da justiça. Espírito Santo, em nome de Jesus, nos ensina como orar, para que depois que acabe essa conexão, este culto, cada um possa hoje, antes de dormir, fazer uma retrospectiva da sua própria vida, olhar para dentro de si mesmo e ver o quão está longe do Senhor. Eu, Pai, em nome de Jesus, peço perdão pelos meus pecados. Nós queremos aqui, através de orações e súplicas perante o Senhor, pedir misericórdia para o mundo, Pai. Pedir misericórdia para a China, pedir misericórdia para a Espanha, Pai, para a França, para o Irã. Pedir misericórdia para a Itália, porque onde abunda o pecado, superabunda a graça do Senhor. Pai, esse povo foi influenciado, esse povo aprendeu e nunca questionou o contrário. Abre os olhos espirituais do seu povo, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Senhor, que não falte nada, Pai. Para Elias não faltou. Você vai para junto daquela torrente que eu vou te sustentar. Irmãos, creiam no Senhor, não vai faltar nada para vocês. Deus vai sustentar a cada um. E é agora que chegou a hora da igreja ser igreja, onde os irmãos vão poder compartilhar o que é dele com todos. Porque ninguém vai passar falta de nada, ninguém vai passar falta de nada. O Senhor vai nos sustentar, a igreja vai fazer o seu papel. E obrigado, Pai, sustenta nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Eu te peço de todo o meu coração, em nome de Jesus, Pai. Amém. E nós te agradecemos, porque nós somos igreja fora da igreja agora, um outbox. Obrigado por isso, Pai. E nós não daremos nenhum passo atrás. Amém. Porque sabemos que o Senhor vai à nossa frente, também é a nossa retaguarda. Em Ti nós confiamos, Pai, de todo o nosso coração. Amém? Você pode dizer amém onde você está? Amém significa assim seja. Não perturbe o teu coração. Foca no hoje. Foca no hoje. Não vai acontecer nada com seus filhos. Você não vai ser infectado. Sabe por quê? Porque nós temos o selo do Senhor. Amém? Nós somos propriedade particular de Deus. O povo nos acha meio peculiar, diferente. Mas agora eles vão entender que quando nós oramos, Deus nos atende. A sua paz vai ser o seu testemunho. A sua paz vai mostrar para esse povo que nós vamos obedecer, vamos ficar em casa. A gente não quebra a regra mesmo, né? E na hora que tiver que voltar, nós voltaremos mais forte. Vamos ter muitas experiências com o Senhor esses dias. De ontem para cá, nós já tivemos uma que Deus trouxe de volta a mãe da Laísa, a dona Cleusa, que está lá no hospital, já praticamente assinando o óbito. Deus falou que ela testemunharia, e ela vai testemunhar. Dona Cleusa, volta para o Senhor agora. Nós somos protegidos porque estamos na igreja. Sabe por quê? A porta vai ser fechada do lado de fora, não é pro lado de dentro. E nós não estamos mais nos dias de Noé, nós estamos nos dias de Elias. E a hora que Deus fechar a porta, nós vamos subir para ficar com o Pai. Amém? Eu quero deixar essa palavra para vocês e declarar em nome de Jesus que nós teremos uma semana muito abençoada, de comunhão. Minha casa está aberta, viu? Só não pode ter 80 pessoas, que é mais de 80, é considerada aglomeração. Mas a minha casa está aberta. Não tema, não tema. O Senhor é convosco. Deus abençoe. Um grande abraço a vocês, eu amo vocês. Amém? Tchau, fiquem com Deus.